Bom dia, gente. Ora Deus, feliz ano novo aí para vocês, quem a gente não viu, né? Eu estava pensando ali, eu me converti, me batizei, na verdade, em 1989. Tem como dizem lá os conterrâneos, um cadiquinho de tempo, né? Em 1989, no dia, vou lembrar, dia 19 de setembro, porque dia 17 eu casei, não de 89 não, gente. Anos depois. Mas é tão importante a gente perceber que todos os anos a gente faz assim um planejamento, né? Mas esse ano eu estava louvando a Deus pela oportunidade que Deus nos dá, gente, de continuar com fundamentos, sabe, sólidos em Deus, desejoso muito em servir a Deus com o máximo que eu puder, sabe, dar a minha vida, como Paulo usou uma expressão que eu acho uma das mais lindas das suas cartas, gastei-me e deixei-me gastar pelo Evangelho. É lindo ou não é isso, gente? E é desafiador, mas assim, o Espírito Santo te ajuda. Se você decidir servir a Deus com aquilo que você tem, Deus vai te ajudar nessa jornada aí, em nome de Jesus. Vamos liberar aí o nosso slide, gente. Eu quero falar um pouquinho hoje disso, de vitória. Quem quer vitória, gente? Vai chorando, geme e chora. Não é isso, não tem uma canção aí que a gente já há um tempo canta e escuta aí, né? Agora eu acho que ela já está bem antiguinha, mas a gente cantava muito ela. Eu não sei até que ponto a gente precisa gemer, chorar, mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero falar da vitória e quero perguntar para você quando essa vitória. Essa vitória está preparado para esses dias que a gente está vivendo? Ou vitória é apenas um olhar para aquilo que Deus vai fazer lá na eternidade? Eu acho que as duas coisas podem ser verdade. Mas a primeira parece que ela tem mais força, né? Quando olhamos para a eternidade. Porque a gente não entende tanta coisa que acontece com a gente, que a gente pensa então que a eternidade vai ser o lugar da vitória. Porque não é possível que o que Deus diz na Bíblia é o que vai acontecer, porque tem tanta coisa que eu não tenho entendido. Eu preparei aqui, gente, olha só, algumas perguntas das quais talvez você não consiga responder. Talvez eu tenha alguma dificuldade também de responder. De onde viemos? Bom, é uma pergunta. Para onde iremos? Por que existimos? Por que sofremos tanto? Porque Deus não intervém na nossa história. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, a gente teve uma indagação dessa. Eu, desde pequeno, vou tendo algumas experiências e perguntando, indagando. E um dia desses, já se vão 22 anos, meu filho, né, ele tinha 2 aninhos na época, ele me perguntou: papai, deixa eu perguntar uma coisa para você, por que é que a fé que você prega é a verdadeira e a fé da vovó que é a falsa? E agora? Dorme com esse negócio, né? Responde esse negócio. Bom, eu não queria violar a ideia que ele tinha da avó, até porque a avó cuidava dele, senão a gente estava lascado, né? Então, assim, mas na hora me veio uma resposta, eu digo: filho, eu não tenho todas as respostas para te dar. Mas o que eu posso dizer para você é que eu sou fruto da minha experiência, do meu encontro. E você, aí eu já fui evangelista, né? Eu disse para ele: e você nasceu como fruto da minha experiência com a sua mãe e da minha experiência com Deus no sentido espiritual. Portanto, é muito provável, e eu espero, que você também tenha a mesma experiência do que eu. Eu embolei para caramba, né, para uma criança de 2 anos, né? Mas eu costumo ser assim, né? Eu tenho tentado, eu faço um esforço para tentar explicar as coisas numa linguagem mais simples para a criança, por isso que eu não tenho jeito para tratar com criança. Mas, gente, nós somos fruto, agora, entrando na palavra, nós somos fruto da nossa experiência. Cada vez que somos expostos à verdade, amadurecemos em Deus. A compreensão que você tem de Deus hoje, provavelmente deve ser assim, é saudável que seja uma compreensão maior do que aquela que você tinha 10 anos atrás. Amém? Por quê?
Por vários motivos. Primeiro, porque você amadureceu. Segundo, porque você foi por mais vezes exposto a uma verdade. E ao ser exposto por uma verdade, o Espírito Santo agiu na sua vida. Você cresceu, você viveu tantas coisas. Irmãos, essas não são respostas fáceis para a gente dar. Nós não compreendemos tudo. E talvez, e é muito provável, que esse ano de 2022, você também não compreenda algumas coisas da sua vida. Aí, há uma tendência nossa a culpar pessoas, situações, nós mesmos, a nossa história. E por fim, mesmo que a gente não diga isso e não declare isso, no fundo nós estamos culpando Deus. Nós estamos dizendo, Deus, por que é que o Senhor não administrou a minha vida do jeito que deveria administrar? Por que que o Senhor não interveio na minha situação? Por que que o Senhor não agiu quando eu esperava que o Senhor agisse? Por que que o Senhor permitiu que tais coisas acontecessem? Ontem à tarde, nós fomos visitar uma amiga nossa que perdeu o seu esposo, um parceiro nosso. Eu já contei isso aqui para vocês, que foi pastor muitos anos, e nós não queríamos perder o vínculo, porque todo dia primeiro nós estávamos juntos. Então nós fomos lá na casa dela e marcamos para termos um momento juntos, né, conversarmos. E nós estávamos falando, né, e o quanto nós não entendemos até hoje porque é que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu. Mas, irmãos, eu quero levar você a pensar que quando você declara no teu coração a tua fé em Cristo e com os teus lábios que Ele é o teu Salvador, Ele passa a ter o controle da sua vida. Ele passa a guiar você. E nem sempre é do jeito que a gente planejou, que a gente elencou. Por que é que Deus não faz as coisas que eu quero? Todas as vezes, e isso é claro para nós, nem sempre é do jeito que a gente planejou. Nós não entendemos e nos rebelamos às vezes, porque temos a inquietação de achar que as coisas estão fugindo do nosso controle. Mas lá no final da história, a gente vai perceber, poxa, Deus não perdeu um controle em nenhum minuto da minha vida. Ele chegou no lugarzinho que agora eu sei que é o melhor para mim. Talvez você esteja aqui nesse início de ano pensando, Deus, tantas coisas aconteceram em 2021 e agora em 2021 eu espero que elas aconteçam. Aí você vai lá e enumera algumas coisas. Não há problema em você enumerar sonhos, prioridades para você. Mas é importante você perceber que quem vai dar a última resposta a isso é Deus. Deus é quem vai direcionar isso. Então, gente, será que Deus não interviu na história? A pergunta é, quem disse que Deus não interveio? Quem disse que Deus não entrou nessa história? A pergunta sempre é essa. Por mais que você diga, não é possível que Deus não estivesse na minha história. Claro que nós estamos partindo do pressuposto que você é alguém que confessou Jesus no teu coração e declarou. Você deu a Ele o controle da sua vida. Sabe, alguns negócios que não foram concluídos, aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela promoção no trabalho que você disse assim, poxa, eu tinha absoluta certeza que Deus ia me dar aquela vaga. Isso ia acontecer, aquilo que você planejou e que você, ao somar os pontos negativos e positivos, você chegou à conclusão que eram muito mais positivos do que negativos. Mas não aconteceu. Mas quando eu entrego para Deus, quando eu digo, Deus controla, porque Deus só controla aquilo que eu dou o controle a Ele. Então, queridos, o que Deus está fazendo é nos forjando e nos preparando para nos levar ao centro do seu propósito, ao centro da sua vontade. Então, a ideia dos que vivem pela fé é que Deus está no controle, porque demos a Ele o controle da nossa história. Você diz amém, amados? Vamos lá, um texto bem conhecido. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas
transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras seremos sarados. Opa, tem boi na linha. Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus entrou na nossa história ou não entrou, gente? Deus chegou, claro, Ele veio, irmãos. Esse texto vai retratando profeticamente Jesus, que levou sobre si. Ele levou as suas dores, ele levou suas histórias mal resolvidas. Aí que está a grande questão, porque quando a gente confronta esse texto com a nossa realidade, entramos em crise. Não, não é bem assim. Não, pastor, isso é legal, isso é poético, a gente canta isso, a gente diz isso, mas a minha realidade é essa, eu venho convivendo com enfermidades há anos da minha vida. Eu venho convivendo com situações terríveis e crises que parecem que não vão acabar na minha história. Aí a gente começa talvez a duvidar da fé. Quantas e quantas pessoas conhecemos, e talvez você conheça, pessoas em que eram vibrantes na fé, homens e mulheres decididos em Deus, e de repente, porque uma crise permaneceu mais do que eles esperavam que ela permanecesse, então elas entraram em crise. Há um lado humano, é por isso que Deus transferiu a natureza humana, irmãos, e nos deu a sua natureza, porque compreender as crises humanas a partir do homem natural é impossível. Existem pessoas, amados, tentando compreender Deus como homens e mulheres naturais. Nós só compreenderemos Deus pelo viés da espiritualidade. O Espírito do Senhor testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. E como filho, você tem direito às suas promessas. Eu só vou tomar posse das minhas promessas se eu entender minha filiação. Porque só os filhos de Deus têm morando em si o Espírito Santo. E pelo Espírito eu entendo as verdades do Pai. Então, se eu não estiver, amados, cheio do Espírito na minha vida, eu não vou entender a direção de Deus. Aí a crise chega. Deus não interviu. Eu tenho esses dias caminhado com alguém que está em crise em relação a Deus, em crise em relação à igreja de Jesus, crise, amados, na autenticidade da igreja, se a igreja é verdadeira ou é uma construção humana, se vale a pena, se as promessas de Deus são de fato, sabe? Aí alguns chegam à conclusão, não, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de estar junto com as pessoas. Não, eu posso ter a minha fé aonde eu estiver. Irmãos, isso é meia verdade. Se é que existe meia verdade, né? É uma figura de linguagem que eu estou usando, apenas para dizer, irmãos, que é claro e evidente que a tua experiência com Cristo é uma experiência pessoal. Irmãos, a minha experiência pode não ser a sua experiência. Em muitas coisas, em muitas áreas da sua vida, elas serão diferentes. No entanto, nós quando estamos juntos, irmãos, primeiro que nós obedecemos ao modelo bíblico. E eles se reuniam de casa em casa e no templo diariamente. Eles estavam debaixo de instruções apostólicas, ou seja, havia alguém que Deus havia instrumentalizado para poder edificar a igreja, para poder instruir a igreja. Então, se o modelo foi criado desde o início, quem sou eu para criar um novo modelo? Para dizer, não, deixa eu apagar isso e criar um novo modelo. Então, irmãos, como é importante nós estarmos nesse ambiente de instrução, esse ambiente de comunhão, esse ambiente em que somos influenciados por pessoas, amados, que têm vivido experiências em Deus. Amados, algumas pessoas são tão inspiradoras,
algumas pessoas são tão importantes para nós. O bispo, ele fez menção no final do ano a várias pessoas aqui, né? Mas eu quero fazer uma menção especial ao bispo, que de fato tem sido para todos nós, não apenas um líder, o que ele é de fato, mas um parceiro e um amigo de jornada. Sabe, irmãos, eu gostaria muito de que você reconhecesse no nosso bispo a nossa liderança. Sabe, quem Deus tem colocado para ser aquele homem que instrui, que adverte sempre em amor. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor aí pela vida do nosso bispo? Ele fez menção, né, a todos nós, acho que vale a pena aí a gente falar do que tem sido a vida do nosso bispo para nós. Então, irmãos, continuando, Deus interviu sim na nossa história. Mas agora, de onde então vem a ideia da não intervenção de Deus? E um dos primeiros aspectos que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: é uma má interpretação do que seja redenção, salvação, redimidos de um estado pecaminoso. Bom, nós, e você conhece a história, eu só vou lembrar para você, nós fomos feitos plenos e perfeitos. O homem desobedece, e por desobedecer, perde a sua condição natural. Esse conceito está aí em você, eu só estou lembrando. Então, quando o homem, irmãos, ele deseja voltar-se para Deus, quando o homem deseja buscar a Deus, ele tenta por várias vias. A única via possível é na pessoa de Jesus. Agora, eu preciso compreender como isso se dá. E a Bíblia, e nós temos uma ideia, olha só, a salvação se dá de maneira integral, mas em processos diferentes. Como é que isso acontece? Só para lembrar, ela acontece no seu espírito. Nós estávamos mortos, e como mortos, nós não conseguimos compreender nada. Nós não acreditamos na compreensão de alguém que está morto. Nós estávamos mortos por natureza. Nós não compreendíamos a vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não vem trazendo da sua família conceitos bons, que você era uma pessoa ruim. Eu só estou dizendo que as coisas do Espírito do Senhor só podem ser comunicadas àqueles que nasceram de novo. Então, salvação se dá na ativação de um espírito que estava morto e que agora renasceu. E ao renascer, consegue entender, ouvir nitidamente a voz do Espírito. Amém, amados? A alma da gente. A ideia grega de alma é a ideia das vontades, é a ideia da razão, é a ideia daquilo que eu tenho na minha vida diária, sentimentos. Essa é a ideia da alma. Ela, no entanto, ela não nasce de novo. Ela se renova. A partir do quê? A partir do comando que eu tenho agora no meu espírito. O Espírito de Deus lança comando para o meu espírito, e o meu espírito vai liberando o comando para a minha alma. E o meu corpo ele reflete aquilo que eu recebo de comando. Estão compreendendo, irmãos? Parece uma aula da Avance, né, gente? Eu vou ajeitar isso. Ou não, né? Ou não. Muito bem. Quem lembrou aí das aulas da Atos e da Avance aí, ó? A turma aí, né? Está todo mundo com o olhinho brilhando. Porque isso é um conceito tão precioso, gente, para nós. Por entender. Porque às vezes, você, talvez que esteja visitando, ou você que está aqui na igreja já há muitos anos, você tem uma confusão. No sentido de, peraí, ele não é convertido e ainda tem essas atitudes, não é convertido coisa nenhuma. Isso é fogo de palha, né? Isso é da boca para fora. Irmãos, deixa eu dizer a você, pode ser que não. E eu acho sinceramente que não. Quando, por exemplo, Judas trai, nega, quando Pedro nega. Irmãos, você acha que antes desse episódio, eles não tiveram uma experiência genuína com Jesus? Claro que tiveram, gente. Andaram com Jesus. Ei, você acha que nós
que não andamos no sentido literal com Jesus, já acreditamos profundamente no que Ele diz. Você imagina andar com Jesus, irmãos? Se Jesus parasse aqui, entrasse ali naquela porta, vamos dar um rolê no bairro. Entende? Vamos falar da vida. Vamos dialogar um pouquinho. Gente, nós seríamos impactados pelo simples fato de estar com Jesus. Então, o que eu estou construindo com vocês é essa ideia de que eles sim tiveram uma experiência profunda com Jesus, mas dizer a vocês que mesmo os que têm, ou os que tiveram uma experiência genuína com Jesus, se não renovarem a sua mente, vão andar desalinhados com o que Deus propõe. Quantos estão entendendo? Então eu preciso renovar para entender. Por quê? Porque a minha vida inteira eu fui dominado e comandado pela minha alma. Eu era almático. Disse, era um almático, hein, irmão? Não sei, eu acho que não tem no dicionário essa palavra. É só uma construção. O que é isso? Nós éramos dominados pelos nossos sentimentos. O que eu tinha vontade de fazer, fazia, pronto, acabou. Eu não tinha comando. Já viu alguém dizer, ninguém manda em mim. Eu sou dono, eu pago minhas contas. Esse negócio de alguém dizer como eu tenho que fazer, irmãos, esse é um raciocínio natural. Quando eu reconheço Jesus, Ele é quem comanda a minha vida. Olha aí, Ele é quem comanda a minha vida. Então essa ideia, sabe, que está muito mais ligada ao orgulho humano, não, eu faço o que eu bem entendo. Não, em Cristo eu não faço o que eu bem entendo, eu faço o que Ele quer para a minha vida, porque Ele sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Irmãos, reconhecer a soberania de Deus e se dar e se submeter à vontade de Deus, não é anular a sua vontade, irmãos, porque a nossa vontade ela é volúvel. Você tem vontade de algo agora e lá na frente você tem outra vontade. Sabe aquela ideia, não, se eu realizar esse meu sonho, eu vou ser extremamente feliz. Aí você realiza o sonho e você percebe que você não é extremamente feliz, que você tem que ter um outro sonho. Então, nossas vontades, elas são volúveis, são passageiras. Agora, quando nós descobrimos a real razão pela qual existimos e fomos criados, irmãos, nós vamos continuar a nossa jornada. Tem uma expressão que foi usada aqui no final do ano, acho que foi o Jason que falou e o bispo repetiu na live, estava lá assistindo. Deus, irmãos, não nos dá tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que precisamos. Por que Deus não nos dá tudo o que queremos? Algumas coisas estão alinhadas à vontade dEle, então Ele abençoa. Agora outras, Ele não nos dá. Por quê? Porque a vontade dEle é superior àquilo que você planejou para você. Amém, amados? Então, ao compreender isso, irmãos, eu vou começando a entender que algumas coisas não ficam claras porque eu preciso entender o processo que Deus está agindo na minha vida. Olha só, aceitamos bem a ideia da salvação para o céu, pelo menos nós que estamos aqui, amém, amados? Vamos lá. O que temos dificuldade é na ideia de vivermos uma vida vitoriosa aqui na terra. Essa é uma compreensão mais complicada. Porque é uma ideia quase que franciscana, de quanto mais sofredor eu sou, quanto mais miserável eu for, eu estarei mais próximo de Deus. Então você diz, manda mais sofrimento, Senhor. Você já viu alguém dizer, meu irmão, cuidado, hein? Sua vida está muito tranquila, hein? Cuidado, hein? Tem alguma coisa de errado aí, hein? Deus vai sacudir você, porque a vida do crente é uma luta atrás de luta. É um vale atrás de vale. Né? Aí você, irmãos, internaliza aquele negócio, aí é um sofredor ambulante. E ela já vai um sofredor. Irmãos, quando falamos isso, nós não estamos tirando a ausência de desafios e de crises. Ei, quem é que já não teve perdas? Quem é que não teve que enfrentar uma dor?
Todos nós na vida. Eu estou dizendo que aquilo que move a sua vida, que não é de forma nenhuma o que está fora, mas o que está dentro, isso está conservado. O que Deus está construindo, irmãos, é conservar o nosso espírito inabalável. Podem acontecer tempestades de todos os lados, nós estamos firmados em Deus, nós estamos fundamentados em Deus. O dia em que declaramos a nossa fé e declaramos com os lábios, irmãos, que Jesus é Senhor da nossa vida, nós demos o comando para Ele. Ao darmos o comando para Deus, Ele está dirigindo a nossa vida, nos conduzindo ao seu propósito. Amém, amados? Esse estado interior, esse estado que eu e você temos, tudo está perdido. Eu lembrei agora de uma experiência de John Wesley. Ele havia sido nomeado para uma província lá na Geórgia, Estados Unidos. E lá ele era o pastor daqueles colonos que estavam lá. Ele passou um período lá evangelizando. Isso nos Estados Unidos, que era colônia inglesa. E ele ficou lá por algum tempo. Só que depois, eu vou resumir bem a história, tá? Depois de algum tempo, ele se frustra por alguns motivos, por umas questões sentimentais e também pelo não fruto daquilo que ele planejou no sentido evangelístico. Ele sai daquele lugar de maneira abrupta e volta. Naquela época, não era um jatinho, né? Não era um avião, não era uma viagem muito rápida. Ele vem com um sentimento muito negativo. Ele vem com dúvidas acerca do seu chamado. Ele vem com dúvidas acerca da sua salvação, o que já era algo que ele carregava há muitos anos da sua vida. Ele tinha dúvida, ele tinha medo de morrer, porque ele não tinha certeza da salvação dele. Até que um daqueles dias, eram muitos dias de viagem de navio, da Geórgia para Londres. Ele então, irmãos, o barco foi acometido por uma terrível tempestade. E de repente, irmãos, o medo que já era forte na vida dele se tornou pavor. O que será da minha vida agora? O que será da minha vida agora? Deus não está comigo, o Espírito Santo não está comigo. E lá no fundo, no outro lado do navio, um grupo de irmãos, louvando a Deus, cantando. Dá até raiva, né, gente? Eu apavorado com medo da morte, os caras cantando lá. Isso é deboche. Esses caras estão debochando de mim. E eles louvando a Deus, irmãos. Irmãos, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Vocês acham que eles não tiveram medo, gente? Hein? É que eles não se permitiram dominar pelo medo. Você acha que a gente não tem incertezas? Você acha que a gente sabe todas as respostas? Você acha que a gente entende tudo? É porque eu pego esse pacote de incertezas e submeto à verdade de Cristo. Eu não entendo, mas, irmãos, eu submeto a quem Ele é. Você está entendendo? Eles estavam louvando e adorando a Deus, e graças a Deus, na ideia de Wesley, aquilo passou. Eles chegaram, ele não teve nenhuma conclusão na viagem, ele não teve nenhuma experiência marcante na viagem, mas dias depois, ele foi convidado a participar de uma pequena reunião na rua Altergate. Eu lembro até disso, né? Muitos anos atrás, eu estou lembrando dessas histórias aqui agora. Ele foi convidado e ele não quis ir. Sabe aqueles dias que você não quer vir à igreja? Irmão, tem dia que você não quer vir à igreja? Ah, olha aí. Ó. Todo mundo, pastor, hoje inclusive era um desses dias. Mas ele não obedeceu o comando da sua alma. Ele foi mesmo não querendo. Sabe aquele dia, não estou querendo, mas está se arrumando ainda. Não estou afim, não sei, não estou sentindo no meu coração, e está se arrumando. Sabe, decisão. Ele foi. De repente, ao ler-se alguns textos, e especificamente um texto que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quando fala do homem viver pela fé. Ele então, diz lá o diário de Wesley, diz o seguinte, que ele de repente, um fogo do Espírito Santo aqueceu o seu coração. E ele sentiu verdadeiramente seus pecados perdoados. E agora a certeza da salvação dominava ele. Agora, irmãos, a alma dá lugar ao comando do Espírito.
Sabe, irmãos, agora ele renova a sua alma em Deus, e um ânimo novo encheu o seu ser, e ele agora já não era mais aquele homem abatido que sai da Geórgia, indeciso, sem saber qual a direção que Deus estava dando a ele, mesmo sem entender o que havia acontecido segundo a sua avaliação, uma frustração missionária, não teve êxito, ele teve uma dificuldade sentimental, irmãos. Na verdade, ele saiu corrido de lá também, porque ele se apaixonou por uma dos flertes do governador. Deu ruim, irmão. O cara já estava em crise, teve que sair pela madrugada fugido. Bom, qualquer dia a gente conta essa história com mais detalhes. Ele não entendeu por que isso estava acontecendo. Mas mesmo não entendendo, o Espírito Santo o levanta com uma convicção sobrenatural. Talvez estejamos falando para muitas pessoas, inclusive que estão em casa, que não entendem até hoje por que é que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida no nome de Jesus, que o Espírito Santo vai trazer uma certeza a você, tão sobrenatural, irmãos, que o comando agora não será o comando da alma, dos sentimentos, mas um comando do Espírito Santo na sua vida. Você recebe isso aí, amados? Aleluia! Então, veja, nós falamos que nós estamos construindo a ideia de que vitória, mas quando essa vitória? Bom, nós que somos filhos de Deus, já tivemos uma experiência com Cristo, a ideia da salvação para a eternidade já está consolidada. Mas há uma dúvida, se podemos viver uma vida de vitória aqui, na terra. Vamos lá. Por anos, nossas mensagens adiaram a redenção para a eternidade. Eu só posso ser feliz na eternidade. Enquanto aqui estiver, é choro, quase que ranger de dentes. Olha só, no céu não haverá mais sofrimento. Isso é verdade ou não é, gente? Amém, né? Glória a Deus. No céu não haverá mais miséria. Amém, gente? Amém. Cessarão as guerras, pandemias. Não haverão mais falhas humanas. Você diz amém, é isso, gente? Isso é uma verdade. Não haverá mais necessidade de se buscar por vitórias, pois vitória será um estado existencial. Ou seja, você não vai precisar, irmão, não, eu estou precisando de uma vitória, preciso orar mais. Né? Às vezes a gente precisa orar, para quê, irmãos? Para estar mais sensível, jejuar, para os nossos sentidos estarem mais aguçados, para ouvir Deus mais, para entender Deus, para visualizar. Não tem problema nenhum. Essas são as práticas que vão sensibilizando o nosso espírito para ouvir a voz de Deus. O que dizer da nossa vida terrena, então? Será que estamos fadados a derrotas constantes? Ei, se a ideia é só para a eternidade, aqui na terra, como é que eu vivo então? Qual é a proposta de Deus para mim? Bom, já sabemos, eu falei aqui, que não estamos sem desafios, não ficaremos livres dos desafios, das lutas. Né? Como é que vai ficar? Será que temos direitos? Vamos pensar um pouco em alguns textos bíblicos, gente? Olha o que a Bíblia diz. Amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde. Irmãos, Deus deseja que você tenha boa saúde. Vamos lá. Que sejais bem-sucedido em tudo o que empreenderes. Tudo é o que, gente? Hein? Tudo é? Meu Deus, que nível. Esse povo é fera demais. Tudo é tudo, gente. Tudo não tem exceção. O desejo de Deus é que você vai bem naquilo que você empreender na vida. Agora, qual é o critério? Que o nome dele esteja acima de todos os nomes. Que o nome dele seja glorificado. Que tudo que você viva na vida tenha, sabe, conquiste, glorifique, aponte, sirva pessoas, sirva o reino de Deus. Irmãos, essa é a dinâmica do reino do Senhor. Deus não tem problemas com você, amados, sabe, chegar num patamar. No outro patamar, né? Essa palavra patamar. Num outro nível, deixa eu mudar.
Não tem problema, o problema é aonde está o teu coração. Eu lembro, e repito isso algumas vezes, que nós temos uma amiga que ela teve a coragem de dizer: gente, eu não posso prosperar na minha área financeira. Eu sei que não posso. Há algo dentro de mim que é tão forte, um orgulho, eu sei que eu não vou vir mais à igreja não, gente. E se eu tiver a oportunidade, sabe, de sair, eu vou sair todos os finais de semana. Não, eu vou orar de vez em quando. Ela dizia isso. Por quê, irmãos? Porque o coração não está guardado. Então o único critério é onde está o teu coração. Sabe, Deus pode te dar, amados, um nível abençoado e você ser alguém abençoador no reino de Deus. Amém? Quantos recebem isso aí, irmãos? Há algumas formas de fazermos missões. Irmos orando ou sustentando. Amém, irmãos? Então pode ser que você seja aquele em que Deus está provendo, multiplicando, para que você seja um canal de provisão para missões. Você recebe isso? Então, olha o que esse texto está dizendo, irmãos. Tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. O que ele está dizendo, irmãos? Assim como o comando do Espírito é liberado para a minha alma. Ou seja, Deus controla, amados, Deus tem a primazia na minha alma. Eu não vivo apenas para os meus desejos, como Paulo declara inúmeras vezes nas suas cartas. Eu sirvo e vivo para servir ao Senhor. E Deus é tão bom que nos dá oportunidades. Eu gosto de chamar dos mimos de Deus. Deus nos dá mimos para você usufruir aqui na terra. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ver outro texto, Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gente, quem é que está dizendo isso? É aquele que aprendeu a viver os açoites, a viver momentos de escassez, a viver luta, irmãos. Aprendi a estar contente, amados, na abundância e na escassez. Aprendi a viver o meu tempo. Irmãos, isso é alguém próspero, amados. Alguém que não se move por situações fora daquilo que você é. O verdadeiro homem, irmãos, está dentro de você. Nunca pense que situações serão resolvidas fora para depois resolver dentro. O dia que essa situação resolver, ser mais crente. Esquece isso. Primeiro, precisa consolidar suas convicções. Amados, os fundamentos dele na sua vida, o amor dele banhando a tua história. Sabe, irmãos, e se isso estiver profundamente arraigado dentro de você, você vai enfrentar como Paulo enfrentou e vai poder declarar o que ele declarou. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, amados? São verdades tão profundas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Será que você tem essa ideia forte aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos e mais recitados. Talvez porque ele seja tão curtinho, é fácil da gente gravar. Mas no momento em que somos, amados, confrontados com algumas situações, conflitados com algumas situações, será que essa declaração é forte na nossa vida? Tudo posso. Tudo posso. Tudo é o que, gente? Aleluia. Tudo é tudo. Irmãos, tudo que você viver, todos os desafios, todas as incertezas, momentos em que você não sabe o que fazer, momentos em que você parece que vai sucumbir à dor, Deus vem e diz para você: tudo você pode em mim. Tudo você pode em mim. Aleluia.
Vitória, quando? Só no céu? Irmãos, vitória é um estado interior. Vitória são convicções interiores. Vitória não é sempre quando o time ganha. E alguns times demoram a ganhar. Vitória não é só quando a coisa acontece do jeitinho que a gente esperou que ela acontecesse. Vitória é uma convicção, uma esperança que não é a esperança, talvez aconteça, mas é a expectativa da manifestação. Kennedy Reagan diz isso em um dos seus livros. Ele diz que a esperança do cristão não é a esperança que se vai com a não realização de algo. A esperança do cristão é uma convicção tão profunda de que aquilo que Deus prometeu se manifestará. Irmãos, eu quero muito que você saia daqui essa manhã imbuído desse sentimento profundo. Deus controla a minha vida. Se Ele disse que eu sou mais que vencedor, circunstâncias não me dirão o contrário. Aleluia! No céu, não, aqui também. Você compreende que os dilemas humanos é fruto do pecado, irmãos, isso aqui já dá até outra palavra. E que o pecado tem sua origem em Satanás, e que Satanás foi vencido na cruz, e por consequência, o pecado não tem domínio sobre nós. O fracasso e os dilemas humanos, irmãos. Ora Deus. Os fracassos e os dilemas humanos têm origem em Satanás, mas Cristo venceu Satanás e o pecado. Portanto, como consequência, o pecado não tem domínio sobre você. Aleluia! Isso é uma verdade, irmãos. Então, peraí, o que eu estou vivendo? Não é algo que vai me dominar. E esse desafio que parece que está moendo os meus ossos, tirando a minha força, sugando minha energia, meus sonhos, minha alegria. Então aí você lembra de décadas atrás, eu era uma pessoa diferente. Eu era feliz. Eu dormia bem, eu não consigo dormir mais. Hoje minha carne treme, meu coração pulsa aceleradamente. Eu tenho tiques nervosos, porque eu absorvi isso. Irmãos, existem coisas que a natureza humana reflete a nossa fraqueza. Mas eu quero dizer para você, se o homem exterior se corrompe, o interior se renova a cada dia. Eu quero terminar, irmãos, ainda declarando algumas verdades. Onde está o problema, então, de nos vermos como mais que vencedores? É uma má compreensão do que seja justiça de Deus. Nós não nos consideramos capazes de viver o que Deus tem para nós. Então, a minha justiça se sobrepõe à justiça de Deus. Eu acho que Deus não me abençoará, porque há tantas coisas em mim que não acreditam, sabe? Não dão a Deus aquilo que Ele precisa para me abençoar. O que Deus precisa para abençoar você é a sua decisão de fé. O que Deus precisa para derramar sobre você as mais ricas bênçãos dEle é a sua decisão. Eu creio no que Ele fez. Porque, amados, se eu e você nos avaliarmos a partir da nossa justiça, nós fracassaremos, assim como a antiga aliança fracassou. Assim como a tentativa de chegar-se a Deus pelos sacrifícios, pela disciplina, pela obediência como essência, não como a obediência como consequência. Obediência na nova aliança, amados, ela não é essência, ela é consequência da essência que é Jesus. Jesus é a essência, e eu acesso a essência de Jesus, e como consequência ao acesso do Cristo, eu obedeço por ação e obra de convencimento do Espírito Santo. Você entende o poder que está agindo dentro de você? Você entende a força que Deus delegou a você, amados? Você não é um pobre miserável, você não é um fracassado, você não é um deprimido sem rumo na vida,
Você é um eleito, um amado, um escolhido, uma nova criatura, um regenerado, um filho, uma filha. Glória a Deus. Quando eu olho para mim com os olhos naturais, a única coisa que me sobra é o céu. Só lá mesmo, porque aqui não sobra mais nada. Eu não tenho condições. A obra redentora, olha que verdade, gente. A obra redentora foi capaz de resolver meus pecados passados quando me perdoou. Você diz aleluia. Meus pecados presentes me dando condições de vencê-los. Meus pecados futuros me garantindo a eternidade. Aleluia. Sermos dominados por sentimentos como culpa, inferioridade, fracasso, fraqueza, desmerecimento, enfraquecem o poder da redenção. Jesus redimiu você. Tirou você do lamaçal do pecado, tirou você das impossibilidades, substituiu. A ideia de redenção é substituição. Alguém que não merecia, que era culpado, como eu e você, culpados, fadados ao fim, amados, fadados a vivermos uma vida de derrota. Ele então veio, aos indesculpáveis ele desculpou. Aos inferiores ele colocou em lugar de honra. Aos deprimidos ele trouxe alegria. Amados, aos enfermos ele trouxe cura. Aos encarcerados ele trouxe liberdade. Amados, a você que não tinha expectativa de vida, ele pegou você, sacudiu você, ele disse: eu vou fazer de você um vaso meu. A gente gosta dessa expressão porque é bíblica, é tão bíblica, irmãos. É esse Deus que não fez distinção de pessoas. É esse Deus que quando usa Paulo para descrever lá no capítulo 9, pode porventura o vaso dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Na verdade, ele não está dando preferência a um grupo. Ele está dizendo: como eu sou o oleiro, eu pego os de desonra e os torno honrados. É isso que ele está dizendo ali. Você está entendendo, amado? Então Deus pegou você, talvez com as suas desonras, talvez com as suas histórias de fracasso, e disse: eu vou honrar vocês. Eu vou honrar vocês, para que através de vocês meu nome seja colocado lá no lugar certinho de honra. Glória a Deus. Irmãos, eu vou declarar alguns textos aqui, na medida em que você recebê-los, você vai glorificando ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua presença. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia! Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, amados. Essa é a igreja. É você como igreja de Jesus, santa. Então, amados, vitória quando? Diga para quem está ao teu lado: hoje, hoje, hoje. Vitória é um estado interior. Vitória é uma convicção interior. Vitória, irmãos, é saber quem eu sou, quem é o meu Deus e qual o meu destino. Aleluia, eu quero declarar, irmãos, no nome de Jesus, que 2022 seja o ano de uma convicção inabalável na tua vida. Amém, amado?